Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas e Truques de Ciência de Dados. Que legal, que fera ter você por aqui mais uma vez comigo para a gente compartilhar esse conhecimento que é um conhecimento muito valioso para a sua carreira profissional e também para o futuro das empresas. Cientista de dados, hoje em dia as empresas precisam mais que nunca estarem conscientes com relação aos seus dados. Tanto quanto a disponibilidade dos dados, quanto a sua utilização, né? De nada adianta você ter uma gama muito grande de dados se você não aproveita esses dados para gerar valor para sua empresa. Beleza? Tamo junto? Então hoje nós estamos aqui para falar sobre a sua segunda máquina preditiva, a regressão logística. Cientista de dados. Nos últimos Dicas e Truques de Ciência de Dados, nós falamos sobre a primeira máquina preditiva que geralmente o cientista de dados que está começando o seu trabalho constrói, que é a regressão, né, galera? A regressão linear, regressão múltipla, né? Para resolver problemas lineares, a regressão funciona, que é uma beleza. E ela tem lá a sua simplicidade, você aprendeu direitinho. Se por acaso você não viu esse vídeo, então lá embaixo na descrição, nos links úteis, eu deixo lá esse vídeo, essa aula para você assistir, beleza? Porque hoje nós vamos falar sobre essa segunda. Essa segunda, ela é a nossa regressão linear, a nossa regressão logística. E, Eduardo, o que é a regressão logística? Quando é que a gente usa essa regressão logística, Eduardo? Bem, cientista de dados, a regressão logística ela é muito utilizada para problemas de classificação, cara. Olha só, ela é provavelmente um dos mais interessantes algoritmos de aprendizado de máquina, talvez por ser um dos mais simples também de se aplicar e de se compreender, tudo bem? Ela é um tipo de algoritmo de aprendizagem supervisionada, ou seja, a gente entrega os dados para ela, depois faz a avaliação, já sabendo previamente quais são os exemplos ali que possuem o target, que possuem o rótulo, ou seja, ela aprende com os dados históricos, tudo bem? Cara, apesar do nome regressão logística, a gente não resolve problemas de regressão. Lembra que a gente fez uma separação que problemas de regressão são aqueles problemas que a gente está querendo fazer previsões de números? Lembra disso? Estou querendo prever o valor dos imóveis. Estou querendo prever qual é o valor que eu posso disponibilizar de cheque especial. Enfim, problemas que envolvem números, a gente usa a regressão. Agora, problemas quando a gente está querendo resolver problemas de classe, a gente utiliza algoritmos de classificação. Cientista de dados. E a regressão logística, apesar do nome, ela é um algoritmo de aprendizagem supervisionada para resolver problemas de classificação. Que tipo de problema de classificação, Eduardo? Você quer fazer ali uma previsão e o resultado ele é ou sim ou não. A pessoa tem uma doença? Sim. Ou não tem a doença? Não. Ou 0 e 1, como um caso ali binário, você fez a marcação ali. 1 é aquele cara que vai ser o inadimplente, 0 é o cara que não vai ser inadimplente. Eu gosto desse exemplo, né? Verdadeiro ou falso. Então, assim, acontece um caso tal, então verdadeiro. Não aconteceu, então é falso. Então, isso é um problema de classificação e é um dos problemas pelos quais a gente utiliza a regressão logística para resolver, tudo bem? Então, cara, olha só, por que a gente usa a regressão logística? Eu quero mostrar uma parada para você que é o seguinte, ó. A regressão logística, ela não fornece uma boa linha de ajuste para problemas com apenas 2 valores. Sabe o que acontece? Ela vai ter menos precisão porque ela não cobre todo o conjunto de dados. Sabe por quê? Porque ela tem a sua natureza linear. Então, muitas vezes a regressão logística, a regressão linear, ela não vai conseguir resolver problemas tais como problemas de classificação por conta da sua linearidade. E aí, um cidadão, se eu não me engano, um cidadão francês, inventou uma função, uma equação conhecida como sigmoide. Exatamente. Essa equaçãozinha aqui é a equação que a gente utiliza na regressão logística, conhecida como função sigmoide por conta da curva em S, né? A função de S. Tá vendo que isso aqui parece um S? Então, é exatamente essa é a nossa curva sigmoide. Ela consegue fazer essa separação de forma muito mais eficiente porque ela utiliza ali o critério de probabilidades e você já vai entender como que a gente faz ali a separação por probabilidades e aí você vai entender como que ela consegue fazer essa parada aqui, ó, separar direitinho a galera que é africano da galera que é europeia. Beleza? É isso que a sigmoide está fazendo. Ela coloca mais para longe uma classe da outra classe e facilita
a resolução de problemas de classificação. Tranquilo? Tamo junto até agora? Então, essa função, galera, ela é utilizada, sabe por quê? Porque, olha só, o melhor ajuste do conjunto de dado categórico é uma curva. Ela é possível fazer, a gente consegue fazer essa parada com a logística, com essa função, porque ela tem a função sigmoide. Tudo bem? Eduardo, mas fala mais um pouquinho aí dessa função sigmoide. Cara, essa é a fórmula, não quero que você decore, como eu disse, que você não vai precisar nunca decorar fórmula aqui, não precisa decorar, só estou trazendo para você aí para os seus estudos, para você entender o que é a função sigmoide, e ela vai exatamente com os dados traçar essa curva, tudo bem? Presta atenção que aqui na vertical nós temos o seguinte, nós temos aqui valores que vai de 0 a 100%. Esse valor aqui é que concentra as probabilidades de se estar em um lugar ou de estar em outro lugar, de estar em uma categoria ou em outra categoria. Esse é o tchan da função sigmoide da regressão logística. Você, além de separar as classes, você consegue saber com quanto de probabilidade você consegue afirmar que ela está em uma classe ou em outra. Beleza? Então, é exatamente isso que ela vai fazendo. Esse aqui é só mais um exemplo de como que está sendo formada aqui a função sigmoide por meio aqui desse roxinho, ó, presta atenção no roxinho, como que ele vai sendo calculado até que ela vira aqui uma curvinha. Tudo bem? Galera, é o seguinte, olha só, presta atenção, cientista de dados. A função sigmoide, na função sigmoide, a gente define um valor de corte que a gente chama ali de cut. Geralmente é definido ali como valor de 50%. O que significa isso, Eduardo? Viajei agora. É o seguinte, imagina que a gente está querendo prever duas classes, tranquilo? Para a gente prever uma classe, a gente utiliza a probabilidade de 50% para falar o seguinte, olha, se for acima de 50%, eu vou dizer que o cidadão é da classe A. Se for abaixo de 50%, aí eu vou dizer que o cidadão é da classe B. Faz sentido ou não faz para você? Beleza? Então isso aqui é o ponto de corte, o CUT. Eduardo, eu posso alterar esse CUT? Dependendo do problema de negócio, sim, você pode alterar o valor do CUT. Geralmente a gente utiliza o valor de 0,5, que é exatamente a probabilidade que divide ali 50%, tá bom? Cara, no nosso caso que a gente vai resolver aqui um probleminha de previsão de default, Eduardo, pelo amor de Deus, não sei o que é default. Default, cara, é como se fosse um descumprimento, tá? Lá, eu vou te dar um exemplo lá da indústria financeira, as normas de Basileia, entre as normas de Basileia, um dos quesitos que a gente avalia muito lá é a probabilidade de default, a probabilidade de descumprimento contratual do cliente com relação às instituições financeiras. Então, se o cliente entra em atraso, então, por exemplo, ele tem lá, utilizou o cheque especial, passou de 30 dias, ele não pagou os juros, aí o que acontece? Ele entrou em descumprimento, tá em atraso. Ah, ele atrasou uma fatura do cartão de crédito, ele entrou em descumprimento, ele está em atraso. E isso aqui a gente chama de descumprimento quantitativo, beleza? A gente conseguiu medir. Ele entrou em atraso por conta do cheque especial, ele entrou em atraso por conta do cartão, mas olha que interessante, ele teve uma anotação cadastral que foi inserida ali pelo Serasa, ou seja, o nome dele foi para o Serasa, é assim que a gente chama aí comumente, né? O nome foi para o Serasa. Ou o que aconteceu? Ele está no CCF, emitiu um cheque sem fundo, se é que as pessoas ainda usam cheque hoje em dia, mas eu acho que ainda usa assim, uma parcela ainda sensível, ainda utiliza cheque, tudo bem? Então, o que aconteceu? Por mais que ele não atrasou aqui na instituição financeira, ligou um alerta, né, galera? Por quê? Porque o cara conseguiu ali, teve um problema ali com seus proventos, atrasou aí por conta da pandemia, e aí ele não recebeu, não conseguiu pagar a conta, a empresa lá colocou ele no Serasa. Então isso aqui serve de alerta. A instituição financeira tem ali, faz parte de um convênio, de um consórcio de troca de informações, a Serasa informou lá que ele descumpriu, né? E aí a utilização dessa informação da Serasa permite com que as instituições financeiras digam, olha, esse cara entrou em descumprimento qualitativo. O descumprimento quantitativo é o atraso mesmo, ele foi lá e atrasou. E o quantitativo, o qualitativo, ele recebeu uma anotação cadastral. Então, tudo isso caracteriza um default, beleza? Ele entrou ali em default. Então, a gente vai aqui embaixo utilizar um modelo de previsão de default e aí se a saída exceder uma probabilidade, que no caso aqui a gente vai deixar default 50%, o que vai acontecer? O cara realmente vai ser um sim, ou seja, ele provavelmente vai entrar em descumprimento. Esse é o objetivo da nossa máquina preditiva. A gente vai prever o default, prever se o cara vai entrar em atraso. E galera, isso é muito, mas muito utilizado na indústria financeira.
até hoje. Então, hoje em dia, apesar da gente ver o mundo de inteligência artificial evoluindo muito, da gente estar utilizando massivamente os algoritmos de machine learning mais aprimorados e, vou mais, da gente estar utilizando já frameworks de deep learning, cara, a regressão logística ainda funciona muito bem em muitos casos, sabe por quê? Porque não depende só do algoritmo, depende dos dados que você tem para utilizar para fazer a construção de máquinas preditivas. Então, Eduardo, você está querendo me dizer... que dependendo dos dados é melhor utilizar a logística do que um Gradient Boost Machine? Do que um Keras? Sim, cara, dependendo dos dados você vai obter resultados melhores com a simplicidade. E aqui que eu quero mostrar para você que está iniciando agora a sua jornada, um algoritmo que ele é muito, mas muito utilizado mesmo. As instituições financeiras colocam bilhões para serem tratados por meio desse tipo de algoritmo simples, sim. Beleza? Tamo junto? Tranquilo? Trago essa experiência para vocês por ver isso durante muitos anos no dia a dia do Sistema Financeiro Nacional. Tudo bem? Beleza? Bora para frente? Eduardo, como é que eu faço essa parada em Python? Como é que eu me utilizo da regressão logística em Python? Eu vou trazer um exemplo muito, mas muito claro e que, é claro, tem várias informações aqui que foram utilizadas e que eu trago de experiência própria, utilizado lá no dia a dia, no campo de batalha, para você entender como que é a regressão logística e as informações ali podem ajudar a gente a fazer previsões. Tudo bem? Tamo junto? Então beleza. Você já está acostumado com o pipeline da ciência de dados, e o pipeline da ciência de dados ele é bem simples. Você entende o problema de negócio, você analisa as variáveis, faz análise exploratória, faz um pré-processamento dos dados, constrói a máquina preditiva e avalia para saber se você construiu uma máquina preditiva legal ou não. É ou não é? Não é assim que é o pipeline? Eu quero trazer para você aqui exatamente algo parecido com o pipeline, só que a gente vai resolver aqui de uma forma mais clean, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer para resolver o problema de negócio? Qual é o problema de negócio? Nós vamos aqui prever se o modelo, se o cliente vai entrar em default ou não. Tranquilo com relação ao problema de negócio? Você está numa instituição financeira e você quer prever se o cliente vai entrar em descumprimento ou não. Tranquilo? Beleza. Por que, Eduardo? Para que eu vou querer prever se o cliente vai entrar em descumprimento ou não? Cara, presta atenção. Se coloca no lugar do banco, da instituição financeira, do crediário, da instituição de cartão. Se coloca no lugar dele aí. Presta atenção agora. Você é o dono dessa parada toda. Você vai emprestar dinheiro pro cara, então você coloca um limite de R$2.000 para ele lá, para quê? Para você receber juros. Se ele utiliza ali, ele vai pagar um juro alto para você. Hoje em dia, se você deixa o dinheiro parado ali, você é rentabilizado muito pouco. Você é um banco, uma instituição, você resolveu assumir um pouco mais de risco, abriu aí o seu banco e agora você está oferecendo crédito. E aí você coloca lá R$2.000 de limite e aí o cidadão foi lá, pegou emprestado, teve um problema com relação à pandemia, utilizou os 2.000 e não pagou. O que aconteceu? Cara, você perdeu esse dinheiro, tudo bem? Então, é muito importante que você tenha mecanismos para medir se o cliente tem essa característica de entrar em descumprimento ou não. Por quê? Porque você não vai querer sair emprestando dinheiro assim. Tudo bem? Isso acontece muito no dia a dia dos bancos, dos cartões, das empresas de meio de pagamento, das financeiras, das operadoras de leasing, enfim, quem é crediário, mercado, PicPay, enfim, tudo que oferece crédito utiliza muito disso. Tudo bem? Beleza? Então, é um problema clássico de risco de crédito. Tamo junto? Bora lá para frente. Vamos importar os pacotes. Vamos utilizar o Pandas, que é o nosso pacote de manipulação de dados. O Seaborn, que é o nosso pacote de visualização de dados. Vou importar diretamente uma função aqui do Pandas para a gente ler o nosso dataset, que você já vai conhecer. Train Test Split, que é para a gente fazer o pré-processamento, separar os dados, fazer a amostra ali para a máquina preditiva construída com a regressão logística, possa treinar e depois ser avaliada por meio dos dados de teste, tudo bem? Vamos usar a nossa logística e depois vamos avaliar por meio do Classification Report, da Confusion Matrix, tudo bem? E vamos ignorar uns warnings que tem aqui, porque a gente não quer ver alerta agora. Queremos ver o nosso código todo clean, tudo bem? Então, importa os pacotes e agora vamos conhecer os dados. Que dados são esses, Eduardo? Eu vou deixar disponível no nosso canal no Telegram esse dataset exatamente junto com o nosso script aqui do Dicas e Truques de Ciência de Dados de hoje, beleza? Então, na descrição aqui do nosso vídeo ou na descrição aqui do YouTube, do Facebook, do Instagram, não sei onde você está vendo agora, você vai ver o link para entrar no canal no Telegram e pegar esse dataset, esse script, porque eu faço essa parada toda para você
você colocar em prática no dia a dia aí da sua empresa e obter valor com isso e com isso ser reconhecido e depois entrar em contato comigo falando que você foi reconhecido como cientista de dados. Tudo bem? Beleza? Tamo junto? Esse é meu objetivo. Vou disponibilizar para você esse dataset default.csv, que nós vamos importar ele a partir de agora. Vamos chamar ele aqui de arquivo e vamos colocar o nome das colunas. Veja que interessante o nome das colunas. E é aqui uma parada muito interessante que eu quero compartilhar com você. Olha só, nós vamos falar sobre as variáveis para prever o default do cliente, certo? E aqui eu quero trazer como exemplo algumas variáveis que podem ajudar muito você aí, se estiver dentro de uma instituição financeira, a construir máquinas preditivas que consigam fazer boas previsões com relação ao descumprimento do cliente. Tudo bem? Então, olha só. Galera, é o seguinte. O Score Serasa. O Score Serasa, como eu fiz uma pequena introdução ali para você, há um consórcio entre as instituições financeiras e, geralmente, o próprio Banco Central compartilha muitas informações do sistema financeiro com a gente e não só o Banco Central, a gente tem outras formas de obter dados para a gente ali coletar e construir uma máquina preditiva rica. O Serasa é uma dessas fontes de dados. Então, imagina só, além dos dados que você tem do cliente, do costume do cliente, do que ele contrata, do que ele usa, dos dados das redes sociais que você pode buscar desses clientes para você conhecer ali o seu histórico ali de navegação, o que ele está curtindo ou não. Além disso tudo, você tem ali um score do Serasa que ele é construído exatamente por meio de uma instituição que ela é altamente preparada para fazer exatamente isso. Tudo bem? Então, Serasa, ela é muito reconhecida por isso e a gente consegue informações preciosíssimas lá dentro, tá bom? Então, se você tem ali uma informação e pensa e eu quero te explicar mais ainda como é que é essa informação. Então, tem lá um score e esse score, ele já emite pra gente uma sinalização de risco de crédito desse cliente. Então, você já está recebendo uma variável para prever o default e essa variável já tem uma certa qualidade, tudo bem? Então, esses bureau de crédito que a gente vê por aí funciona muito, funciona que é uma beleza, tá bom? Então, tá aqui, considere isso como mais uma entrada de dado aí para a construção da sua máquina preditiva. CCF, galera, tá no cadastro de emitente de cheque sem fundo. Faz sentido ou não faz? Se o cara tá com uma situação difícil, emitir um cheque, o cheque tá sem fundo, não ajuda isso? Esse tipo de informação não ajuda a gente prever se ele vai entrar num descumprimento ou não? Faz sentido ou não faz? Beleza? Então, essas duas informações são informações que seriam externas, dependendo dos casos, dependendo exatamente de onde você está, seriam informações externas e que pode trazer uma valia muito grande aí na sua predição. Que mais? Olha só que interessante. Atraso nos últimos 30 dias. Então, olha só, o que é o atraso? Imagina que você tem aí um tipo de produto já com o cliente, o próprio cheque especial. E aí o cara tem um atraso ali de 30 dias, ou o cara atrasou 15 dias, e eu não falo só do cheque especial não, eu quero que você pense aí na forma, na relação que você tem com o seu cliente, e aí uma forma que você consegue medir se ele está atrasando mais do que X dias. Essa informação ela é muito valiosa. Eu trouxe aqui só um exemplo. Ó, atraso nos últimos 30 dias. Poderia ser, olha, ele entrou ali, ele tem ali um limite, e aí realmente ele utilizou esse limite, mas ele voltou. Ou ele utilizou esse limite e ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias, depois voltou. Esse tipo de informação, ela é muito importante, porque ela, querendo ou não, traz um pouco do comportamento do cliente para você. Faz ou não faz sentido? Então, essa informação também é muito interessante. Olha só, saldo da conta corrente nos últimos 3 meses. Então, você tem lá uma forma de visualizar o que está acontecendo ali na conta do cliente na última semana, no último mês. Como é que é? Ele está sempre positivo ou negativo? Ele está ali sempre no 0 a 0, está caindo muito? Cara, essa informação também é muito útil. Vai fazendo esse fatiamento nos últimos 3 meses, nos últimos 2 meses, nos últimos 15 dias, na semana. Cara, teste a maior quantidade de variáveis possíveis, porque eu tenho certeza que vai dar bom essa parada aqui, beleza? Outra coisa, você tem lá a fonte de renda do cliente e você, de certa forma, tem ali um histórico de endividamento do cliente, tá bom? Supondo que você ali está no sistema financeiro, tá bom? Que aí é mais fácil para eu dar esse exemplo para você. Então, cara, você faz ali algumas proxies, como por exemplo, ó, essa aqui, ó, provento sobre endividamento. O que significa isso? É quanto que o cara recebe com relação à dívida que ele possui. Então, esse tipo de proxy, esses percentuais
que você vai criando, isso pode trazer uma informação muito valiosa também, tá bom? O endividamento em si pode também ser uma informação muito bacana para você colocar como variável de entrada. A exposição que o cara tem em um produto, aqui eu dei o exemplo do cheque especial, poderia ser a exposição no cartão, a exposição em crédito, em empréstimo, em giro, enfim, vários tipos de exposição que você poderia aí capturar do seu cliente. Exposição em cartão de crédito, galera, isso tudo é muito valioso para prever essa parada aqui, ó, que é o default do cliente, a expectativa que você tem se o cliente vai cumprir o contrato ou não. Beleza? Dei um overview aqui, varri aqui informações que são valiosíssimas para você construir modelos de risco de crédito, como esse aqui de previsão de default, com qualidade, tá bom? Aqui é só para você aprender a regressão logística, dicas e truques de ciência de dados, mas eu não posso deixar de trazer um pouco da experiência daquilo que eu vejo que funcionou e pode funcionar muito bem em todas as instituições. Tudo bem? Bora para frente? Bora avaliar o nosso target, então, só para dar uma olhadinha para ver se tem ali uma distorção de classe ou não. Nós vamos utilizar o Seaborn. Bora fazer uma contagem simples aqui do campo default, que é o campo ali do descumprimento, para a gente ver a distribuição. Então, a gente vê aqui, ó, que nesse caso, a quantidade de dados que a gente coletou para fazer a nossa máquina preditiva, tem mais gente que cumpre, ou seja, que não entra em descumprimento, do que aqueles que tem lá o descumprimento em si. Então, aqui a gente pode olhar para ver critérios de balanceamento. Se você tem ali uma quantidade muito pequenininha da classe que você está querendo fazer a mensuração, por exemplo, você está querendo saber se o cara, se é fraude, né? Se a transação X é fraude. Geralmente tem menos fraude do que... Tem menos, muito menos casos em que são fraude do que transações verídicas. É ou não é? Não tem muito menos fraude, graças a Deus? Então, o que acontece? Você talvez, para esses casos específicos, precisa fazer uns tratamentos diferentes, saca? Tipo, balancear essa classe, utilizar técnicas, porque senão, toda vez que você construir a máquina preditiva, se você não cuida dos dados, quando a classe está desbalanceada, ela vai tender sempre a trazer o resultado daquele cujo a quantidade de registros é maior, tá bom? Então, isso aqui é só uma deixazinha que eu estou trazendo para você sempre ficar ligado que existem etapas para você construir a máquina preditiva, tá bom? Bora dar uma olhada na distribuição das variáveis, beleza? Faça um describe aqui, que é uma função que me mostra aqui os limites das variáveis. Ele pega as variáveis numéricas, ó, e sai fatiando para mim. Olha, o score Serasa, eu tenho o valor que vai aqui, ó, do mínimo até isso aqui. O CCF, atraso 30 dias, saldo na conta corrente nos últimos X dias, endividamento, e tá aqui a exposição, tá bom? Então são formas automatizadas aqui, bem rápidas, para você já ver ali uma saída ali, um resumo dos seus dados, tá bom? Só mais um plus aí para você. Tudo bem? Cara, a gente precisa mostrar os dados para construir a nossa máquina preditiva. E a maioria das vezes, quando você está usando a regressão logística, você vai precisar ali dar uma normalizada nos dados, uma padronizada, mas eu não trouxe nada disso agora não, vou fazer simplesmente uma separação para a gente separar em treino e teste para a gente construir a máquina e você ver como é que usa a logística, tudo bem? Então vamos lá, ó. O que eu vou fazer? Eu vou separar as variáveis no X, que são as variáveis explicativas que estão aqui, e o Y vai ser o nosso default, tá bom? Simplesmente isso que eu vou fazer. Vai ser 30% para testar, e depois a gente vai colocar aqui uma sementinha em igual 7 para você replicar o mesmo resultado que eu, ó, tá aqui dentro. Beleza? Ó, o train test split, eu coloco o X, coloco o Y, o teste, eu coloco o tamanho dele aqui, ó, que é 30%, e o render state igual a 7. O que eu vou fazer nessa célula aqui? Eu estou simplesmente separando meus dados para treinar e para testar, tá bom? Então, beleza. Nessa célula aqui, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou criar a nossa máquina preditiva com a regressão logística. Olha só, galera, como é simples. Logistic Regression, abre e fecha parênteses. Está aqui, é o meu modelo, é a minha máquina preditiva e está criada. Simplesmente com essa linha eu crio, tá bom? Vou fazer tudo aqui na célula para a gente fazer de forma automatizada, para a gente ganhar tempo, tudo bem? Então, ó, vou fazer o fit que é para treinar. O que eu faço no treinamento? Eu jogo exatamente os dados de treino que eu acabei de construir aqui em cima, ó. Peguei o train test split e falei, amigão, esse pedaço aqui vai ser para testar e esse pedaço aqui vai ser para fazer o meu treinamento, beleza? Então coloquei lá o nome, ó, o que é treino tá aqui e o que é teste tá aqui. Só isso que eu fiz. Agora, na hora do fit, que é o treinamento, eu vou passar os dados de treino, tá bom? Pego a máquina preditiva, coloco aqui embaixo e faço o fit, coloco os dados de treino. Depois eu avalio minha máquina preditiva, né? Ó, vou pegar ela de novo aqui, ó. Treinei ela aqui, agora eu jogo ela aqui para dentro e faço a escoragem para ver ali qual é a acurácia que ela tá. Coloco os dados de
teste. E aí eu chamo isso aqui de resultado, só para a gente ver aqui qual é a acurácia. A acurácia, talvez, muitas vezes, não é a melhor métrica para a gente ver se o modelo, se a nossa máquina preditiva está legal ou não. Então, trouxe outras aqui embaixo para você, tá bom? Mas antes, bora olhar a acurácia. Então, executo, crio a nossa máquina preditiva e tá aqui, ó, nossa acurácia nos dados de teste, é 74,8%. Nada mal. Já vi modelo sendo aprovado com um percentual muito menor que esse, galera. Por quê? Porque se você não tiver bons dados e boas variáveis, você, cara, não tem milagre. Você pode estar com um XGBoost aqui, pode estar com Keras, que você não vai construir uma máquina preditiva bacana. Tudo bem? Você precisa de dados. Por isso, cuide muito bem dos dados, use muito aí os brainstorms com todas as áreas envolvidas aí em risco de crédito para você conseguir obter a maior quantidade de ideias para colocar variáveis aí no pedaço para você fazer esse tipo de previsão, tá bom? Beleza? O que eu vou fazer aqui agora, galera? Ó, eu simplesmente vou olhar a nossa máquina preditiva avaliando por meio do Classification Report, que ele traz outras formas de avaliar a máquina preditiva, como o F1 Score. O que o F1 Score vai fazer? Ele vai trazer para a gente um percentual que mostra pra gente ali, inclusive, a diferenciação entre as classes. Então, eu olho aqui e falo, opa, beleza. Se a minha máquina preditiva tá, a acurácia nos dados é 74%, eu ainda olho o F1 Score tá 80%, ah, pô, beleza. Então, ó, já tenho duas métricas aqui que me trazem ali um conforto de que a nossa máquina preditiva tá acertando essas paradas aí, beleza? Mas é o suficiente? Ah, cara, eu ainda preciso ver ali onde eu tô errando mais, se eu tô errando mais de um lado, do outro, tal. Então, para isso, você usa a Confusion Matrix, que apesar do nome, não tem nada de confuso, galera. Dá para entender muito bem. Você presta atenção aqui, ó. Eu uso a Confusion Matrix e essa diagonal aqui, que eu chamo de diagonal do bem, é a quantidade de acerto. Tudo bem? Esses outros aqui, ó, são os meus erros. Então, ó, eu errei aqui nesse caso aqui e errei nesse caso aqui. Você vê que eu acerto muito mais do que erro, beleza? Então, isso aqui é uma forma de você avaliar. Aqui tem como você ver exatamente aquela história do erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. E aí, isso aqui é muito interessante de você aprender. Eu trouxe um vídeo aqui, ó, que ele fala exatamente tudo sobre a Confusion Matrix para você se aprofundar cada vez mais, só para esse vídeo não ficar muito grande. Tudo bem? Então, você clica aqui e assiste essa aula de Confusion Matrix, você vai entender muito melhor como se avalia, tudo bem? Beleza, dado que eu fiz isso, tá lá, minha máquina preditiva tá massa, beleza. Eu quero só dar mais uma olhadinha aqui para eu ver exatamente os registros ali, onde que eu acertei, onde que eu errei. Então, aqui tem como você pegar os dados ali que eram antes e os dados que foram preditos. E aí você traz as informações. Eu coloquei aqui os 10 primeiros registros, você pode colocar quanto você quiser. Então, você olha pelo índice, você vai ver lá, ó, o primeiro, realmente, na real, na Vera era 0, mas a nossa predição, a nossa máquina preditiva acertou, previu 0. Aqui também acertou, aqui também acertou. Ah, aqui errou, aqui acertou, aqui errou e por aí vai. Tem como você avaliar cada registro para ver se você está acertando mais do que errando. Tudo bem? Beleza, Eduardo? Então entendi a regressão logística, cara. Que legal, ela serve para problemas de classificação, ela utiliza sigmoide, ela é melhor porque ela é não linear para problemas de classificação. Cara, que massa, Eduardo. Para onde mais eu coloco isso depois de eu ver esse exemplo aqui utilizando previsão de default de cliente? Onde mais eu posso usar? Me dá uma clareada, algumas ideias aí. Então, trouxe para você algumas ideias. Olha só, aplicações da regressão logística. Olha só, você consegue prever a probabilidade de uma pessoa ter ataque cardíaco ou não. Você consegue prever se o cliente vai comprar um produto ou não, se o cliente vai interromper uma assinatura ali, uma recorrência ou não, se o cliente, uma probabilidade de falha em determinado processo ou produto. Você consegue exatamente fazer dados históricos que você tem ali do processo e da fabricação do produto, você consegue saber a probabilidade de falha nesse processo. Beleza? Isso é muito utilizado nesses tipos de problemas de negócio, tudo bem? Cara, além disso, você pode utilizar outros algoritmos, tudo bem? Mais pra frente a gente vai ver ali a terceira, a quarta, a quinta máquina preditiva que você vai utilizar aí no seu dia a dia, e eu já trago de exemplo alguns algoritmos que você vai utilizar, como o KNN, árvores de decisão e o Randall Forest, tá bom? Quem sabe no próximo Dicas e Truques eu trago aí um KNN para você aprender com um caso bem prático, bem simples. Beleza? Cara, que legal, bora fazer o resumão dessa aula, porque foi conteúdo pra caramba, e eu quero que você masterize essa parada aí, tudo bem? Então vamos lá.
lá, essa foi a sua segunda máquina preditiva. Você utilizou a regressão logística para fazer previsão de descumprimento. Teve um overview fantástico sobre a criação de variáveis para você fazer esse tipo de previsão, beleza? Olha, pega essa sacada aí, hein? Cara, você pode dar um passo muito maior. Vai lá na UCI, pegue outros dados e utilize a regressão logística, faz ali outras transformações de variáveis para que você possa aí utilizar outros algoritmos e se desafiar e acostumar cada vez mais com esse processo de construção de máquinas preditivas com algoritmos de machine learning. Beleza? Cara, que legal! Eu vou ficando por aqui. Eu deixo os links aqui, eu deixo o link do YouTube para você ver mais aulas como essa e para você, cara, fazer sua inscrição no YouTube. Quando você está inscrito lá, o algoritmo do YouTube chega e fala: olha só, o Eduardo colocou um vídeo, você quer ver? E aí você vê ele com mais direcionamento. Sabe por quê? A gente tem muita distração. Se você não se coloca ali para assistir conteúdo que traz realmente aprendizado para você, você vai acabar se distraindo, vendo coelhinho, vendo gatinho, e aí, cara, você deixa de aprender. Tudo bem? Então, ó, já se inscreve aqui para toda vez que eu colocar, você receber as minhas aulas. Tudo bem? Deixo todos os links aqui do Ciência dos Dados. Tudo bem? Ó, clica aqui no Linktree, você vai ver o nosso site, tá bom? O nosso site tem cursos gratuitos lá para você, tá bom? Tá aqui o portal. Tem o Telegram para você pegar esse script, tem o YouTube, o Instagram, o Facebook e as pré-inscrições das maratonas que estão vindo por aí com muitas novidades, tá bom? Deixo aqui mais algumas aulas se você quiser aprender mais e mais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!